Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, você acompanha a última entrevista da série Jovem Pan e a retomada econômica. E com a gente aqui o empresário Danilo Magri, que é junto com o Rodrigo Goulart, também nosso diretor comercial e de marketing, também criaram esse projeto aqui para a Rádio Jovem Pan, Jornal da Manhã. E a gente encerra hoje uma entrevista muito importante, que é com o presidente da Fiesp, o empresário Paulo Scaff, a quem a gente conversa agora. Paulo Scaff, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Que prazer ouvi-lo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de mais uma vez estar falando com vocês e dessa vez, infelizmente, à distância. Todas as demais vezes que nós tivemos entrevista foram entrevistas pessoalmente, aí com muito prazer visitei vocês, mas é assim mesmo, já já a gente retoma aí a vida normal. Mas um prazer revê-los e um prazer estar falando com essa região tão importante de São Paulo do Brasil, que é a região de São José dos Campos. Danilo, como você fala em economia, nessa retomada econômica, é com você agora. Perfeito. Bom dia, Paulo Scaff, um prazer tê-lo na última entrevista da nossa série aqui, Retomada Econômica. A gente já teve 9 entrevistas com empresários aqui da região, dos principais setores da economia. E acredito que hoje a gente tem um fechamento adequado com a sua experiência, né, e também olhando o mercado industrial, né, tão importante aqui para o nosso país e para o mundo. A indústria brasileira, com certeza, ela foi um dos setores mais afetados durante a pandemia, né, e a gente tem visto esse efeito em toda a cadeia produtiva. Como que o senhor enxerga o momento das indústrias nacionais dentro, né, dessa crise que a pandemia gerou e o que elas precisam fazer para superar esse desafio econômico que a pandemia nos impôs? Como é que você enxerga os próximos passos da indústria brasileira para a gente se organizar num 2021 melhor? Danilo, na verdade a indústria ela só parou não por determinação, porque era autorizada a trabalhar a indústria, mas por falta de demanda. Tanto é que não houve uma paralisação de todos os setores. Por exemplo, setor de alimentos, setor de embalagem, setor de remédios, que havia demanda, os supermercados estavam abertos, as farmácias estavam abertas, as embalagens, principalmente embalagem de papelão, por causa do delivery, tinha uma demanda crescente. Esses setores, eles não pararam, eles tocaram a todo vapor durante todo esse tempo. E setores também ligados ao agronegócio, você sabe que quando você fala em agronegócio é agricultura e indústria, mas o que se exporta normalmente são produtos industriais que, por exemplo, você não exporta cana-de-açúcar, você exporta o açúcar, que é um produto industrial e faz parte dessa família do agronegócio. Também foi muito bem, devido ao câmbio, o dólar esteve, vamos dizer, um valor elevado durante esse período, dando bastante competitividade às nossas exportações. Então, esses setores também não pararam. Agora, os setores que não tiveram demanda, que estavam comércio fechado, shoppings fechados, calçados, roupas, enfim, automóveis, aviões, realmente esses tiveram uma paralisação durante esse período, de principalmente março até maio. A partir de junho começou uma recuperação, até surpreendente. Nós nos surpreendemos em sermos pegos por uma pandemia. Quem é que esperava isso nas nossas vidas? E quem esperaria também, além da crise de saúde, a crise na economia colossal e mundial, e de repente no próprio ano de 2020, a gente está saindo com uma recuperação muito forte. Costuma-se falar que é recuperação em V, uma recuperação assim bem impulsionada. Então eu diria que a partir de agosto houve essa recuperação, nós chegamos lá. Os níveis que estão a indústria hoje são semelhantes a antes da pandemia e, naturalmente, há sempre um desequilíbrio, porque essa recuperação rápida, por exemplo, siderúrgica, haviam 13 alto-fornos parados. Na hora que houve a recuperação, até pôr tudo isso para funcionar, então houve um desencaixe em algumas matérias-primas. Então, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de demanda mais. Há demanda, há mercado, é uma crise de abastecimento, em geral. Então, nas principais matérias-primas, resinas, aço, alumínio, ferro-gusa, níquel, arroz, leite, enfim. Mas isso tudo tende a se normalizar ao longo dos meses do primeiro semestre do ano que vem.
A parte agrícola, a chuva dá conta, agora chegando o tempo de chuva, e a parte industrial, a retomada de produção a pleno vapor faz com que o abastecimento vá se normalizando. E, ao mesmo tempo, também, aquela procura muito forte, vamos dizer, com um clima de escassez, se acalma também. Quem precisa 10 não vai comprar 11, vai comprar os 10. Então, com isso também faz acalmar um pouco. Então, eu diria que a notícia é boa. Quer dizer, nós começamos um ano com expectativas boas, fomos pegos de surpresa, com uma pandemia, parou a economia toda, deu uma crise de saúde, passamos meses aí sem saber, com uma experiência nova. Quer dizer, como que nós vamos enfrentar isso? Mas como meu pai dizia, a necessidade é a mãe das invenções. Quando você tem necessidade, você cria, você encontra caminhos. Foi isso que todos nós fizemos durante esse ano. Mas antes mesmo de terminar o ano, nós estamos agora com outros tipos de problema. No caso da saúde, com vacinas aí a se resolverem nos primeiros meses do ano que vem, se Deus quiser, e a gente podendo ir até meados do ano dar uma virada de página nessa questão da Covid. E na área da economia, a retomada e a normalização, vamos dizer, do abastecimento, fazendo com que a economia volte a andar com mais equilíbrio. Giovana? Scaff, queria falar com você sobre reforma tributária e fiscal. Você é um defensor disso e elas podem ajudar também no crescimento da economia, na geração de emprego, depois da gente viver um ano como esse que você desenhou tão bem? Bom, em relação a crescimento, esse ano a gente vai ter uns 4,5% negativo na economia. Os pessimistas falavam em 9%, vai dar 4,5%. O ano que vem a expectativa é dar uns 4% positivo. Então, nós, sem dúvida, vamos ter a recuperação vamos dizer, acentuada e registrada e o ano que vem, eu não tenho dúvida disso. Em relação à continuidade desse crescimento, para um país não interessa você crescer 6 meses, um ano, voltar a deixar de crescer, emprega, desemprega. Interessa, sim, a gente caminhar para frente sempre. São necessárias uma série de providências. Entre elas, passam pelas reformas estruturais. E aí você lembrou a reforma tributária, eu lembraria, e você falou também da questão fiscal, eu lembraria a reforma administrativa. Essas reformas, tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, são essenciais e necessárias, e elas ficaram para o próximo ano. Mas eu creio que o Congresso terá toda a sensibilidade da necessidade de aprovar essas reformas. O cuidado que nós temos que ter é que a gente faça reformas que realmente melhorem. Por exemplo, a reforma tributária mora um grande perigo nela. Por quê? Tudo que a gente sonha como sociedade é o quê? Pagar menos impostos, ter menos custo para recolher os impostos, quem recebe ter menos custo para receber os impostos, custar menos para o país e dar mais competitividade ao país. Esse é o sonho, isso é o que a gente tem que atingir. Uma reforma tributária que venha para tapar buraco de governos, seja estaduais, municipais, federal, essa reforma não interessa para nós. Aumentar imposto, nem pensar. Então, nós vamos trabalhar muito de perto para termos as reformas da forma que o Brasil precisa e que seja a expectativa da sociedade. Agora, além das reformas, são necessárias também algumas providências, como, por exemplo, a responsabilidade fiscal, respeitando o teto de gastos. É necessária a aprovação da PEC emergencial, é fundamental também essa aprovação para que o teto de gastos seja respeitado e que tudo isso propicie um ambiente que permita os juros continuarem baixos. Os juros baixos estimulam qualquer negócio. Quando a pessoa vai lá aplicar e está vendo que está dando 1%, 2% ao ano, ela vai para o mercado de capital, vai comprar ações de empresa, vai comprar imóveis, ela movimenta, ela consome. E a economia crescendo, gerando renda, emprego, trabalho, permite que isso aconteça. E aí a roda é positiva. E é isso tudo que eu espero que aconteça para os próximos meses e anos. Jovem Pan, a retomada econômica hoje com o empresário e presidente da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff. Paulo, a gente sabe que você falou agora há pouco aí sobre 4% positivo aí, mas com a falta de matéria-prima, como é que você avalia esse mercado?
Você se refere a como normalizar? Isso. É isso. Que falta matéria-prima. As indústrias estão tem material humano, parece, ou em home office, ou mesmo na presencial, mas infelizmente parece que falta matéria-prima e o mercado passa a não ser mais abastecido como estava. Clemente, posso até dar um acréscimo? Pode, Scaf, vou até incrementar na pergunta do Clemente. Acho que você citou essa questão da normalização de demanda e oferta no ano que vem, mas eu faço um adendo. A questão inflacionária, né? Quando você tem um excesso de demanda, mas você tem pouca oferta, você tem um processo inflacionário. A gente já vê o IGPM acumulado aumentando muito, o IPCA também começa a aumentar. Como que você enxerga também essa questão do processo inflacionário? Ele vai se normalizar na mesma questão de demanda e oferta de matérias-primas que o Clemente citou? Quanto à questão de abastecimento, é como eu já disse, eu creio que no decorrer do primeiro semestre do ano que vem, com a normalização dos níveis de produção e que todo mundo está aumentando, por exemplo, caixa e embalagens de papelão, não houve queda de produção. Está havendo recorde de produção todo mês. O que houve foi uma mudança de costumes. Com delivery, houve um aumento, e isso no Brasil e no mundo. Qual é a solução? Aumentar a produção. Questão de outras matérias-primas, a solução eram as fábricas estarem trabalhando a todo vapor, e isso está acontecendo. Enfim, então, na minha opinião, no decorrer do primeiro semestre, vai se acomodar a demanda e com o crescimento da oferta vai haver um equilíbrio. Em relação a preços, existem dois fatores aí. O primeiro foi a questão cambial. Houve um aumento cambial significativo no decorrer desse ano, que não tinha sido repassado nos preços. E, naturalmente, no momento que há demanda e no momento que é possível se normalizar o preço, vamos dizer, atualizar o preço e repassar aquele custo que é verdadeiro, que foi a variação cambial, a gente saiu de um dólar de 4 e pouco reais para 5, chegou a 5,5. Mas como vai resolver isso? Vai se acomodar. O dólar chegou a 5,50, 5,60, está a 5,10. Então a tendência é ele se acomodar e, com isso, o impacto reduzir. No que diz respeito também à oferta e procura, naturalmente, quando você tem uma escassez, propicia, vamos dizer também, a haver um aumento de preços por razões aí de procura. Essa procura vai se acomodar e com o aumento de oferta vai haver um equilíbrio. Então a resposta é que vai se acomodar essa questão também, e esses aumentos nas matérias-primas, eles se diluem também nas cadeias produtivas. Então eu não creio que nós teremos aí qualquer maior preocupação inflacionária. É natural que vai haver um aumento inflacionário, é natural. E até porque, com a variação cambial de 30%, sozinha e sendo repassada nos preços, você vai ter um efeito inflacionário. Mas vamos dizer, a meta no próximo ano, que seria de 4, tem previsão de um pouco acima dos 4, mas no momento que normalizar o fornecimento, equilibrar o mercado e acomodar a taxa cambial, eu creio que também haverá uma acomodação da inflação. Não vejo aí riscos de ameaça inflacionária, não. Perfeito. Então, bem respondido, né? A inflação, ela é sempre pauta da mídia, a gente sempre fica muito atento a este índice. Aproveitando a última questão que você falou, Scaf, sobre juros baixos motivam os negócios, né? E aí, realmente, nesse ano de pandemia, muitos empresários eles conseguiram acesso a linhas de crédito mais baratas, né? Pronamp, FGI, os bancos colocaram aí à disposição do empresário linhas de crédito para exatamente este momento. Como que você enxerga essa tendência do crédito? Você acha que ele continuará disponível na mesma proporção em 2021? E eu já emendo uma segunda pergunta. Geralmente, com um excesso de crédito, você também pode incentivar um endividamento irresponsável de algumas empresas, né? A gente sabe que tem o bom empreendedor e o mau empreendedor. Você acha que esse excesso de endividamento pela abundância de crédito, pelos juros baixos, pode reverter numa crise de solvência no médio prazo? Olha, primeiro que esses créditos que foram dados, e aliás nós lutamos muito para conseguir grande parte dessas linhas, foram créditos com alguma carência em geral e com prazos que chegaram a 3 anos para amortização e tal. Por essa razão, não vejo nenhum problema iminente para o próximo ano em relação a
se fossem créditos tomados com curtíssimo prazo, poderíamos ter algum problema, até porque não haveria tempo do crescimento econômico, das empresas terem resultado, lucro para enfrentarem aí e liquidarem os seus débitos. Mas não é o caso. Foi feito tudo com prazos mais alongados e a maior parte dessas linhas especiais não vencerão no ano de 2021. Então, nós temos alguma coisa de mais médio e longo prazo, de um lado. E, de outro lado, teremos tempo também com a recuperação da economia, recupera as vendas, recupera a demanda, recupera o lucro, os resultados, e no momento de ter que amortizar esses financiamentos, isso vai acontecer. Nesse momento, a preocupação em relação a crédito não é a preocupação número 1 mais das empresas. Há uns 6 meses era a preocupação número 1. Nas nossas pesquisas, que a gente faz constantemente, por exemplo, para pagamento de 13º, a procura por crédito foi muito menor, mais modesta do que se esperava. Isso significa que esse dinheiro todo, essas linhas especiais que foram abertas durante o ano, deu uma capitalizada geral. Então, eu diria que as empresas hoje não têm como principal problema a questão de crédito, não, e nem a preocupação de ter que estar amortizando ou liquidando isso no curtíssimo prazo, porque esses créditos foram dados a médio e longo prazo. Paulo Scaff, a gente sabe que quando chegou a pandemia, todos foram pegos de surpresa e, de repente, a gente vê os governos batendo cabeça, não se entendem. E isso, claro, a gente sabe que atrapalha o país inteiro, atrapalha a população, atrapalha a classe empresarial, atrapalha o dia a dia das pessoas. Como é que você avaliou esse tipo de problema nos governos do Estado e também no governo federal? Olha, em relação ao governo federal, nós estamos falando agora há pouco sobre crédito. Todo esse crédito, todas essas linhas especiais foram iniciativas do governo federal, assim como a ajuda emergencial, que foi uma iniciativa de mestre. Tanto é que essa recuperação rápida da economia e o número de desempregados foi reduzido significativamente e até não foi muito elevado por essas medidas do governo federal, seja a ajuda emergencial gerando uma demanda, seja, por outro lado, a flexibilização das leis trabalhistas, que também foram feitas e permitiram suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, e com isso segurou milhões de empregos. Então, eu diria assim, que o governo federal cumpriu o seu papel, prorrogou impostos, abriu linhas de crédito baratas, com prazos mais longos, com carência, e além dessas outras medidas que eu já citei. Quanto ao governo estadual em São Paulo, eu não posso dizer o mesmo. Nós, pelo contrário, não tivemos nenhuma folga no recolhimento do ICMS, pelo contrário, e tivemos agora, recentemente, ainda no ano de pandemia, um aumento ICMS. Foi aprovado e o governo estadual está impondo a muitos setores um aumento. Esse aumento, ele reflete para o consumidor. Eu, por exemplo, tenho aqui uma tabelinha que, graças a esse aumento do ICMS que o Dória está fazendo, por exemplo, tem produtos que vão aumentar na ponta do consumidor, energia elétrica para consumo por estabelecimento rural, 13,6%, equipamentos, insumos utilizados em cirurgias na rede privada, 14%, medicamentos, 14%, medicamento de tratamento de AIDS, 14%, para o consumidor. Então, na verdade, eu diria que, se for para fazer uma análise, eu diria que o governo federal é natural que a ansiedade é como um incêndio, né? Você está no meio de uma guerra, a pandemia, então a ansiedade, todo mundo quer tudo para o dia anterior, para o momento, e as coisas caminham com um pouquinho mais de dificuldade. O time das coisas, na realidade, os governos, eles não têm a velocidade que a gente gostaria, mas o governo federal cumpriu o seu papel durante esse ano, no que diz respeito a todas essas providências. Em relação ao governo estadual, lamentavelmente, não houve nenhuma ajuda, vamos dizer, no sentido de preocupação de manutenção com os empregos, das empresas, saúde das empresas. Pelo contrário, houve o presente de final de ano, aumento de ICMS para vários setores importantes,
afetando as empresas e afetando o consumidor com aumento de preços. O estado inteiro retornou aí agora à fase amarela. Vem Natal aí. Isso vai prejudicar praticamente toda a cadeia de consumo, né? Eu espero que não, né? Porque essa fase amarela também não fecha tudo. A gente não está voltando ao que já passamos, né? Mas esse princípio sempre de redução de carga horária, esse conceito não é um conceito que eu acredito, né? Eu acredito num conceito de você sempre ampliar a carga horária para você diluir. Eu me lembro muito bem quando abriram os shoppings, só podia trabalhar, se não me engano, 4 horas. Eu ficava perguntando, o certo seria poder trabalhar 24 horas, porque aí você teria a diluição, 4 horas você vai ter aglutinação, ou aglomeração, perdão. Então, na realidade, esses princípios eles são muito discutíveis, né? Mas essa fase amarela aí eu espero que não atrapalhe, não. Tanto é que a informação que nós estamos tendo é que a economia está girando por enquanto. Então vamos em frente. Caminho para o final da entrevista aqui com o Paulo Scaff. Danilo, mais uma pergunta, mas antes eu queria falar assim, Paulo Scaff, a vacina chinesa, você tomaria? Desculpe. Você tomaria a vacina chinesa contra a Covid? Olha, eu tenho ouvido vários governadores, ouvi de Goiás, ouvi de Minas, falando uma coisa que é correta. Cabe esta questão de campanha de vacinação ao Ministério da Saúde do governo federal. Não cabe a nenhum outro homem público ou governador, ou seja, quem for, querer ficar fazendo média ou misturando política com saúde das pessoas. Então, no momento em que o governo federal, através do Ministério da Saúde, disser que tem uma vacina aprovada e com segurança, enfim, sem dúvida eu tomaria. Apesar do meu caso pessoal, eu tive Covid. Sim. E, enfim, eu não sou uma prioridade. Eu preferiria que aqueles que ainda não tiveram tomem a vacina na minha frente. Mas quando chegar a minha vez, lá, último da fila, não por receio da vacina, mas por menos necessidade, por já ter tido a Covid, eu tomarei sim, mas desde que o Ministério da Saúde endosse essa vacina. Muito bem, assim a gente encerra aqui essa série de entrevistas Jovem Pan e a retomada econômica com Paulo Scaff, presidente da Fiesp, um parceiro nosso aqui da Rádio Jovem Pan, sempre ao vivo conosco, mas infelizmente, em razão da pandemia, não pôde vir. Paulo, muito obrigado, sucesso a você, estamos sempre às ordens. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço muito forte a você, a Giovana, um abraço ao Danilo, a todos os ouvintes da Jovem Pan, aí da região do Vale do Paraíba, essa região que é uma região que eu considero minha, tenho negócio, tenho empresa, tenho casa aí na região, e queria fazer um convite ao Danilo. Danilo, nós temos o Comitê dos Jovens Empreendedores da Fiesp, estou te convidando a participar, começou pequenininho, um comitê enorme, tem muitas ações, eu vou pedir para que depois você me manda um telefone seu, eu vou pedir para o coordenador do nosso Comitê de Jovens Empreendedores que entre em contato e te formalize esse convite para você participar das atividades, se assim você aceitar. Desejar, Clemente, a você, a todos e a todas as famílias e a todos que nos ouviram, um excelente Natal e um ano de 2021 com muitas esperanças, com solução da Covid, com solução da crise econômica, com prosperidade, que a gente possa voltar nesta mesma época, no próximo ano, com um horizonte bem mais claro, bem mais céu azul e com todo mundo mais tranquilo e mais feliz. Muito Saúde, obrigado. E ótimo Natal e ótimo ano para todos vocês. Obrigado bem você também, ao pessoal do Fiesp, aos seus familiares também, Paulo. Muito obrigado. Forte abraço, bom dia. Muito obrigado.